Olá pessoal, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje vamos falar sobre a síndrome de burnout. Antes de iniciarmos, pessoal, peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botão de inscreva-se, deixa seu like, o seu comentário, para que o canal venha crescer e ele venha alcançar mais pessoas que precisam adquirir esse conteúdo e, de certa forma, aprender um pouco mais sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre comportamento e muito mais. A síndrome de burnout é uma síndrome que é específica, vamos dizer assim, ao trabalho, mas atualmente ela vem sendo considerada também como uma síndrome ocupacional, ou seja, uma pessoa pode ser acometida e desenvolver essa síndrome no ambiente doméstico, por exemplo, uma pessoa que cuida de um familiar que passa por dificuldade de saúde. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre alguns fatores dessa síndrome, alguns sintomas que estão inerentes a ela, assim como possíveis intervenções que acredito, o mais importante. O ambiente de trabalho, o ambiente ocupacional envolve relações humanas, relações interpessoais. E atualmente esse ambiente, infelizmente, tem se tornado um ambiente favorável para o desenvolvimento de estresse, principalmente o estresse crônico. E isso tem consequenciado em problemas de saúde física, saúde mental, cognitiva, psicológica, emocional. O estresse pode ser percebido quando uma pessoa não consegue lidar ou se adaptar às situações ambientais, aos eventos do ambiente, aos estímulos ambientais que podem ser percebidos como estressores, e nesse caso o ambiente ocupacional, o ambiente de trabalho. E a síndrome de burnout, em específico, ela é um resultado de situações crônicas de estresse. Isto é, a pessoa em seu ambiente de trabalho ocupacional fica exposta a muitos estímulos estressores e por um longo período. Ou seja, há muita demanda, a pessoa muitas das vezes não tem tempo de realizar todas essas demandas e a partir disso começa a se culpar por não conseguir, começa a se frustrar por não conseguir lidar com as demandas, começa a se achar uma pessoa incompetente para lidar com as atividades do seu cotidiano. Isso, inevitavelmente, tende a levar a pessoa a uma exaustão, a um esgotamento físico, a um esgotamento mental. E às vezes o que pode acontecer é que a pessoa, mesmo não tendo condições mental, física, cognitiva para lidar com as situações, o que ela faz? Ela toma o café, ela toma energético, ela usa algum estimulante sintético para que ela possa dar conta. Aí trabalha 12 horas, 10 horas por dia. E isso, em algum momento, vai haver uma sobrecarga estressora. E chamamos disso de allostatic load, ou seja, é uma sobrecarga tão intensa que o corpo ele não vai aguentar e vai haver uma ruptura. E quando eu falo corpo, pessoal, eu falo cognição, eu falo psicológico, eu falo mental e fisiológico também. E esses fatores envolvem um aumento do hormônio cortisol, que é o considerado hormônio do estresse. Só que quando esse nível de cortisol é elevado, a tendência é que ele venha, em um primeiro momento, possibilitar oportunidades de lidar de uma melhor maneira com os estímulos do ambiente. Mas quando esse nível fica alto por um longo período de tempo, aí esse nível de cortisol alto tende a ser neurotóxico, ele tende a prejudicar terminações neuronais, comunicação entre neurônios. E isso acontece em áreas extremamente importantes para o nosso funcionamento, como a amígdala, que é responsável por nossas emoções, principalmente detecção de perigo, de medo, assim como o hipocampo, responsáveis por nossas memórias. Então, imagina que a pessoa está em uma sobrecarga muito grande, em excesso de atividades, e ela não consegue se concentrar naquilo que ela tem que fazer e acaba perdendo a capacidade, por exemplo, de memorizar as coisas. Não só isso, né? Há também uma neurodegeneração no hipocampo, uma das áreas do cérebro responsável pelo armazenamento e processamento da memória. Então é importantíssimo entender que reduzir o estresse no seu ambiente é importante. E outra área que também é afetada por níveis altos de cortisol por longo tempo é o córtex pré-frontal, uma área do cérebro responsável por nossas funções executivas, nossa cognição, nossa capacidade de planejamento,
de concentração, de atenção, de organização, de reflexão, raciocínio e também controle inibitório, ou seja, a nossa capacidade de controlar impulsos, controlar comportamentos, de tomar decisões mais eficientes, mais eficazes, são fatores que o nível de cortisol alto por longo período pode impactar. Interessante, pessoal, é que atualmente a síndrome de burnout ela pode ser dividida em 3 tipos clínicos. E talvez você possa até se identificar com alguns desses subtipos. Imagina que o primeiro subtipo é chamado de subtipo frenético. Esse subtipo ele pode ser visto em uma pessoa que está altamente envolvida nas atividades, que é uma pessoa ambiciosa e ela quer alcançar de qualquer forma, mesmo que isso lhe custe a saúde mental, a saúde física, alcançar aquilo que ela deseja. É aquelas pessoas que trabalham cada vez mais, que trabalham em um emprego e quer trabalhar em 2 empregos, em 3 empregos, em 4 empregos, para conseguir aquilo que ela deseja. E isso envolve uma sobrecarga, um esgotamento corporal e mental muito grande. E essa pessoa, é claro que ela pode fazer isso em tempos intermitentes, ou seja, faz isso uma semana, aí 2 semanas dá uma relaxada. Mas se essa pessoa faz isso por um longo período de tempo, a probabilidade dessa pessoa vir desenvolver uma síndrome de burnout é muito grande. A probabilidade dessa pessoa perder a capacidade motivacional, perder a capacidade de organização, de planejamento, ela pode até perder a sua capacidade de alta performance no trabalho. E talvez seja interessante, se essa pessoa não quiser deixar de fazer essas correrias durante o dia a dia, que ela reduza isso. Faça isso de forma intermitente. Talvez seja uma alternativa que essa pessoa pode usar para aliviar ou para reduzir a probabilidade de desenvolver uma síndrome de burnout, desenvolver um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. Há também o subtipo subdesafiado, que é visto em pessoas que possuem desafios insuficientes, ou seja, o número de desafios que essa pessoa enfrenta, para ela, não é tão intenso, não é em muita quantidade. E isso se torna algo indiferente para essa pessoa. E com isso ela vai se tornar uma pessoa insatisfeita, uma pessoa entediada, sem desenvolvimento pessoal. Muitas das vezes saem do emprego por não serem estimuladas por grandes desafios. Essa pessoa vai ter dificuldade em lidar com um trabalho pouco estimulante. Observe que há muita sobrecarga, subtipo frenético, há muita sobrecarga de trabalho, muitos desafios a serem enfrentados, e no subtipo subdesafiado é uma pessoa que possui poucos estímulos, poucos desafios. E o terceiro subtipo é o subtipo esgotado. É aquela pessoa que não reconhece os próprios esforços, que negligencia as suas responsabilidades. E quando essa pessoa é confrontada ou se depara com estímulos estressores, ou até mesmo quando no relacionamento de trabalho não há uma gratificação, não há um reconhecimento também por parte de outras pessoas, ela tende a desistir na primeira oportunidade que aparece. E quando olhamos para os sintomas da síndrome de burnout, vamos encontrar sintomas fisiológicos como dores de cabeça, insônia, dores musculares, dores esqueléticas, anormalidades gastrointestinais, assim como, pessoal, uma anormalidade cardíaca. E alguns sintomas emocionais são distanciamento emocional, irritabilidade, impaciência, desorientação, humor para baixo, ou seja, a pessoa pode ficar deprimida, ficar triste por um longo período de tempo, perder a capacidade de sentir prazer na realização das atividades. Os sintomas psicológicos apresentados, podemos entendê-los como, por exemplo, baixa tolerância à frustração. A pessoa não consegue lidar com as frustrações. Isso causa nela um desconforto e um sofrimento em excesso. Uma pessoa que sente um vazio desproporcional e talvez ela não saiba mensurar o tamanho desse vazio ou não saiba dizer por que tem esse vazio. Aí entra a importância da psicoterapia. É a pessoa que tem dificuldade de concentração, aí temos um fator cognitivo. É a pessoa que vai apresentar comportamentos de baixa autoestima. A pessoa que vai se sentir incapaz, que vai se sentir culpada, que pode se sentir feia. Além da exaustão, ou seja, o esgotamento, uma sobrecarga excessiva. A pessoa vai falhar em alguns momentos. A pessoa também pode se sentir impotente. São fatores psicológicos, cognitivos, emocionais e fisiológicos que podem ser identificados em uma pessoa que possa estar em um processo de desenvolvimento
de uma síndrome de burnout. Os sintomas direcionados ao trabalho está a diminuição na capacidade e qualidade do trabalho, a redução da performance dessa pessoa no trabalho, o presenteísmo. O que seria isso? Seria a pessoa estar ali de corpo presente, a pessoa está presente no trabalho, mas a sua mente está em outro ambiente. Tem também a questão do tédio, tem os conflitos interpessoais, e aqui envolve também uma comunicação problemática entre os pares ali do trabalho. Ou quando a pessoa, por exemplo, cuida de alguém em casa, há uma dificuldade da comunicação. Mas todos esses fatores estão inerentes ao desenvolvimento de problema de saúde mental. São fatores que, como eu disse anteriormente, podem ser identificados e, a partir dessa identificação, procurar meios para reduzir esses sintomas. E quando pensamos em redução de sintomas, pensamos em intervenções. E algumas intervenções parecem ser interessantes, como, por exemplo, uma pessoa que se encontra nesse estado, ela pode aprender técnicas de relaxamento, como, por exemplo, a atenção plena, se concentrar no momento atual ali da atividade, esquecer os problemas que estão ao redor dela. Além da técnica do Mindfulness, existem outras técnicas de respiração, que envolvem relaxamento também, técnicas de contração. Aprender técnicas e colocar essas técnicas em prática parece ser uma intervenção interessante para pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento ou que já desenvolveu essa síndrome. Alguns artigos mostram, por exemplo, que se exercitar é fundamental, a alimentação saudável é fundamental, o descanso, pessoal, o descanso é extremamente fundamental para que você venha reduzir os estímulos estressores, para que você venha estar mais preparado para lidar com os estímulos estressores. Uma pessoa que tem uma sobrecarga de trabalho de 12 horas, essa pessoa tem que ter um descanso apropriado para recuperar as energias. E aqui entra a importância do sono. O sono, pessoal, eu sempre tenho falado, ele é um fator de extrema importância para pessoas que estão passando por dificuldades, seja com a saúde física, mas principalmente com a saúde mental. Durante o sono acontece um processo de limpeza, de filtragem de produtos neurotóxicos que são acumulados durante o dia. É durante o sono que ocorre o processo de armazenamento, processamento, de fixação de memórias úteis e descarte de memórias que não têm importância. Tem estudos que mostram que é durante o sono também que você consegue ali lidar com situações emocionais mais intensas. Você consegue ali organizar as coisas. Durante o sono, a ativação cerebral ela não é reduzida. A atuação cerebral é direcionada para a recuperação do nosso cérebro, para a recuperação das nossas capacidades cognitivas, psicológicas, emocionais. Então, negligenciar o sono é um fator que vai potencializar a probabilidade de desenvolver uma síndrome de burnout, de desenvolver depressão, de desenvolver ansiedade, de estar despreparado para lidar com os estímulos estressores. Dormir bem, ou seja, uma pessoa adulta dormir 7 a 8 horas por noite, ter um sono de qualidade, é importante que você venha dar importância para o fator sono de qualidade e de duração adequada. Outra intervenção é melhorar o gerenciamento das suas emoções, o gerenciamento de conflitos, e isso pode ser proporcionado, pode ser obtido por meio da psicoterapia. O sono vai ajudar com isso, é claro, que vai melhorar a sua capacidade de organização, de planejamento, de raciocínio, de reflexão, de controle inibitório, mas também o processo psicoterapêutico é um fator importantíssimo para auxiliar a pessoa a lidar melhor com as suas emoções, com os seus conflitos. Portanto, identificou esses sintomas, procure imediatamente realizar um acompanhamento psicoterapêutico. Outra intervenção é desenvolver estratégias alternativas mais eficazes de lidar com os estímulos estressores. E é também no processo psicoterapêutico que você vai desenvolver autonomia, autoconhecimento, autocontrole, capacidade de planejar as coisas, capacidade de raciocinar sobre o que é mais eficiente, o que é mais eficaz para tal problema. No processo psicoterapêutico, você vai desenvolver essas habilidades. É importante que venhamos ser mais flexíveis e adaptáveis às situações do ambiente, porque um fator extremamente influenciador de estresse é quando a pessoa não consegue se adaptar ao ambiente estressor. Ou seja, a pessoa percebe o estímulo estressor e não consegue se adaptar a ele. A reação dela frente a esse estímulo estressor é completamente desadaptativa.
Então, desenvolver uma habilidade mais flexível e mais adaptativa é um fator importante para lidar com os estímulos estressores e para se prevenir. É um fator profiláxo frente ao desenvolvimento de, por exemplo, síndrome de burnout, ou depressão, ou ansiedade. Outro fator importante e interventivo é a rede de apoio. São os amigos, são os familiares. Portanto, pessoal, se você tem amigos, se você tem uma família, é importante que você venha ter o apoio dessas pessoas com você. É importante que quando você precisar desabafar, quando você precisar de ajuda, você tenha a quem recorrer. Um processo psicoterapêutico é uma rede de apoio? Sim, é. Mas o psicólogo ou a psicóloga não vai estar com você o tempo inteiro. Vai estar com você uma vez na semana, por 50 minutos, 1 hora. Mas a família, os amigos, com certeza vão estar mais presentes com você. E quando eu falo amigos, também vamos colocar aqui os colegas de trabalho. Ter um ambiente, uma rede de trabalho, de colegas de trabalho que dão suporte, com quem você possa contar ou com quem a pessoa possa contar, é extremamente importante para quando houver o início de percepção de que vai ser um grande desafio, que vai vir aí um estímulo estressor muito intenso para você ou para a pessoa, conseguir recorrer a alguém. E se alguém vir ajudar a lidar com os problemas, isso reduz a probabilidade de apresentar sintomas de descontrole, sintomas de estresse. Portanto, esses fatores, pessoal, são importantíssimos para que você venha lidar de uma melhor maneira quando estiver nesse estado, como também são fatores que vão ajudar em um objetivo profilaxo, ou seja, em um objetivo preventivo. Portanto, é importante que, em primeiro momento, você consiga identificar os sintomas apresentados e, a partir disso, procurar meios para lidar com esses sintomas. Se você, em algum momento, identificar algum desses sintomas comentados aqui nesse vídeo, procure ajuda profissional, uma ajuda qualificada. Isso é muito importante para que você consiga resolver esse problema o mais rápido possível. Chegamos ao fim, pessoal. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha trazido para você informações úteis, que você consiga colocá-las no seu cotidiano. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, envia ele para outras pessoas que você acha que precisam também se apropriar desse conhecimento. Espero que você fique bem e nos vemos em breve.